Opa, fiel, pô, jogo de Botafogo 3 Corinthians 1, mas antes de falar sobre esse jogo, quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube. Então, fiel, o Corinthians perde pro Botafogo de 3-1, um jogo assim, para esquecer, né, o resultado para esquecer, é o futebol para esquecer também. E o Corinthians entra na zona de rebaixamento. Entra na zona de rebaixamento, tem a mesma pontuação que o Santos, mas tomou 3 gols, por isso perde saldo para o Santos. O Grêmio empatou, sai da zona e joga o Corinthians lá dentro. E a gente já tá chegando quase no meio turno, na metade do turno, né? E a gente já vê os times se desgarrar mais, o Vitória desgarrou um pouco, o Internacional desgarrou um pouco. Então, se o Corinthians continuar no Campeonato Brasileiro tendo esses resultados ruins, pode complicar lá na frente. A gente sabe que Campeonato Brasileiro, quanto mais você vai deixando para sair da zona, mais difícil fica de sair de lá, porque os times vão se afastando. E depois para correr atrás do prejuízo, ainda mais sem elenco, que o Corinthians não tem elenco. O Corinthians, hoje saiu o Paulista, né, suspenso, entrou o Ramalho em 2 jogos que ele entra, contra o Mirassol, beleza, teve o roubo, beleza. Mas no gol do Gabriel, do Carioca lá, centroavante do Mirassol, o Ramalho vacilou, o Ramalho não subiu. E hoje, a entregada de rapadura do Ramalho, no momento que o Corinthians estava melhor no jogo, que o Corinthians estava pressionando o Botafogo, numa entregada de rapadura que colocou o Corinthians na zona, inclusive por conta do saldo de gols, a gente vê o quanto o Corinthians precisa de reforços, o quanto o Corinthians precisa de um zagueiro, precisa de lateral esquerdo, de lateral direito, precisa de volante, precisa de atacante. Então, e não tem dinheiro para contratar. Então, quando você vê o time nessa situação, na zona de rebaixamento do Brasileirão, sem dinheiro para contratar, é complicado, né? Eu fico alerta, desde quando entrou lá na rodada contra o Vitória, se não me engano, eu já estava alerta, eu já falei, ó. Aí a galera, não se preocupe, não é coisa para se preocupar tanto e tal. Nada, eu já vi o Corinthians cair em 2007, né? Eu vi o Corinthians cair em 2007, eu sei a dor que é. Né? Então eu não gosto de brincar com zona de rebaixamento, não. Indo pro jogo, o Corinthians toma um gol relâmpago, né, do Arthur Cabral. O Arthur Cabral, que é um centroavante que, particularmente, eu não gostaria de ver ele no Corinthians, tá? Eu não acho que é um cara que vale 1,5 milhão por mês, que é o salário dele. Né? Ele foi oferecido ao Corinthians. Só que você vê, o Yuri Alberto ganha 2,5 milhões. O Yuri Alberto ganha 1 milhão a mais do que o Arthur Cabral. O Yuri Alberto que pega o microfone, como se ele fosse a última bolacha do pacote, vai falar, eu quero sair do Corinthians, eu quero ver novos ares, como se ele fosse o Bambambam, Bam, Bam, né? Mas a gente vê que é um jogador comum, é um jogador que precisa de 1.000 chances para fazer um gol, é um jogador que corre, claro que a gente apoia isso, a gente gosta disso, a gente dá valor nisso, mas centralmente tem que meter gol. O Luizão é lembrado no Corinthians porque corria? Não. O Guerreiro é lembrado no Corinthians porque corria? Não. É porque fazia gol. Ah, o Roberto também faz gol, mas o que ele pede de gol para fazer um não está escrito. O tanto de chance de recurso técnico que ele perde. Enfim, e queira ou não, essa crítica que eu estou fazendo agora ao Roberto, eu tô com o cotonete na mão, a gente estava limpando a câmera do celular. Né, essa crítica que eu tô fazendo sobre o Roberto é uma coisa que ele próprio plantou. Foi ele que foi lá, pegou o microfone e falou que queria sair do Corinthians. Então, a qualquer mau jogo que ele faz, mesmo ele correndo, ele vai receber críticas. Né? A gente via o Roberto ficou 7, 8 jogos sem fazer gol. Eu praticamente não critiquei ele, a torcida quase não criticou ele. Por quê? Porque ele estava correndo. Mas agora que ele foi lá, pegou o microfone para falar besteira, a pressão recai mais ainda sobre ele. Porque já que ele quer sair e não tá metendo gol, não tá jogando, que saia. Né? Então, enfim. Aí o Corinthians toma o gol com o Arthur Cabral, empata logo com o Galo e depois o Botafogo começa a ir pra cima com bolas aéreas perigosas. Teve VAR por marcação de pênalti, também o juiz tem uma vontade de prejudicar o Corinthians que eu nunca vi. O juiz vai na convicção, é um negócio absurdo. Dessa vez o VAR nos ajudou, mas sinceramente fiquei receoso do VAR nem ser chamado novamente, como foi contra o Mirassol. Aí
O Arthur Cabral acerta um chute que ele nunca vai acertar na vida dele. Nunca mais vai acertar um chute daquele. Mas o nosso goleirão, hein, velho? E o nosso goleirão? E o Hugo Souza? E o Hugo Souza? Claro que foi chute defensável, mas o cara não vai na bola. Não é o primeiro gol que ele toma assim que ele fica parado olhando pra bola. Então tem que observar, até porque é mais um que quer sair do Corinthians, tá? O Hugo Souza tem vontade de sair do Corinthians, tá? Isso daí é informação, né? Enfim, o goleirão ficou parado, nem foi na bola. O chute lá da casa do cacete. Dava pra pegar? Não sei, eu acho difícil. Mas, enfim, Botafogo vira o jogo. Daí em diante o Corinthians tem um gol anulado no escanteio. Eu nunca vi um negócio daquele, né? Eu nunca vi um negócio daquele. Eu tenho que rever o lance para ver se a bola realmente estava fora da meia-lua, do escanteio, mas sinceramente eu não sei. E ali eu já falei, pô, esse jogo não tá pra nós não, bicho, tá complicado. Aí chega o Grêmio, faz um gol lá, o Corinthians entra na zona e tem Aí, melhor, não entrava ainda, mas era passado pelo Grêmio. Aí no segundo tempo, quando a gente tenta impor intensidade, começa a ficar até melhor no jogo e tal, criar algumas chances, mas o Ramalho mostra que não dá para jogar mais no Corinthians. Não é o primeiro vacilo dele, não é o segundo. Infelizmente, eu creio que não vai ser o último. É um absurdo ele perder aquela disputa. Um absurdo, ele estava na frente da bola, poderia ter tirado de cabeça, quer dominar. Não adianta falar que nem que é dinizismo, tá, gente? Porque isso é tomar a decisão do jogador. Sai o gol do Arthur Cabral, pra você ver, né? Arthur Cabral metendo 3 gols no Corinthians. Um cara que há pouco tempo atrás foi oferecido ao Corinthians e eu falei, não quero no Corinthians. E tá aí metendo 3 gols no Corinthians. Quer dizer que ele é o melhor centroavante? Não é, gente. Mas pra você ver como nossa zaga tá fragilizada, nossa defesa tá fragilizada. Não digo nem zaga em si, apesar do Ramalho estar nela hoje, mas o sistema defensivo, né? Hoje deixou muito a desejar. E igual eu falei, tem que ficar alerta, tem que ficar atento, porque estamos na zona e já estamos na metade, quase chegando na metade do campeonato. E o André, a boa notícia é que o André entrou bem. O André entrou desarmando, entrou, né, com vontade, senti mais vontade nele hoje. Não sei se o Diniz deu uma pressão nele, não sei, mas eu senti que ele foi melhor e eu quero realmente ver esse menino jogando bola no Corinthians, apesar das merdas que ele fez, mas é um ativo importante pro clube. Então, fiel, não tenho mais o que dizer. É isso, deixa o like, se inscreva no canal, dá essa moral pra Corintiano que ama o clube e vai Corinthians.